enriquecimento. A vida é Nityanandeshwara enriquecer. Samarambam Nityanandeshwari Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. इस समय हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों और भक्तों का मैं प्रेम एवं आशीर्वाद सहित स्वागत करता हूँ. I welcome all of you Eu dou as with my love boas-vindas a and todos blessings. vocês com meu amor e bênçãos. First thing, today I wanted to share with you all. Em From primeiro today, lugar, eu we gostaria start de the new compartilhar com season, todos vocês, a Abhyayana partir de Rutu, hoje, the começamos season of enriching. a nova temporada de Abhyayana Rutu, Yesterday it a started, temporada de enriquecimento. today it starts Ontem full-fledged. começou, mas hoje começa em pleno direito na nossa Sangha, a partir de hoje. For our Sangha, from today starts the new season till Navaratri. Até a Abhyayana Navaratri, Rutu means Abhyanut, by enriching, significa having a estação do enriquecimento. completion and Com spiritual completude e explosão espiritual. explosion. Please listen. Por favor, escute. Please come to the space of listening. Venha para o espaço da escuta. Every conversation you have Cada conversa que infuses você certain tem energy in you. infunde uma certa energia em você. If you continuously have conversations about the share, Se você tem continuamente conversas sobre Sari, compartilhamento, jewelry, sofrimento, joias, you will see automatically that kind of energy is infused in you. você verá automaticamente Please que esse listen. tipo de energia será infundido em você. Por favor, escute. If you continuously Se você continuamente talk, conversa, have conversation tem conversas sobre about the templos, kshetras, tirthas, tirthas, the desire to experience them o is desejo infused de in you. experimentar ficará fundido em você. Whatever conversations you continuously have, that kind of a interest, curiosity, Qualquer energy, que sejam as suas inspiration conversas, is continuamente infused in terá you. interesse, curiosidade, energia, inspiração que será So infundida the em você. conversation you have is Portanto, a very conversa important é muito because importante. you are not only conversing with others, you Você are não está conversing apenas with conversando yourself com outras also. pessoas, você também está When you conversando are consigo mesmo. talking, you have to be very clear. Quando você está You are falando, also você listening. tem que ter isso muito claro. Which we Você também está ouvindo, forget. escutando. We always think we are intelligent enough Nós to esquecemos que sempre pensamos que somos inteligentes o protect suficiente ourselves para nos proteger from our own words. de nossas próprias palavras. We think, I know whatever I am uttering is a little Eu sei o que eu estou this way, that dizendo, é way, um pouco, okay. é minha But verdade. for others I will utter, I will not believe inside. Mas eu Try. também não vou confiar no que os outros dizem, não vou I'm telling you, acreditar. try. Experimente. Just try for 10 days. Experimente por 10 dias. For 10 days, just try, go around Por 10 dias, continuously talking tente positive things. continuamente falar coisas Yes, positivas. there is a existence of ultimate Sim, intelligence. existe uma inteligência God, suprema, Deus. I am progressing Estou towards it. progredindo nesse I can see sentido. right things Eu posso ver happening. coisas certas Talk, acontecendo. 10 things about Fale, this. fale, 10 fale days. umas 10 coisas And see todos os 10 dias. What happens to your inner E space? veja o que acontece no seu And then take espaço next 10 interior. days. E depois, nos Go around próximos and say, I think 10 I am dias, depressed. There is novamente, no God. você There is no fica Guru. deprimido, Nothing. fala Everything que is Deus useless. não These existe, are all não just existe bogus. Guru, que não existe Be like nada, que atheist. tudo é inútil. Typical Tamil Nadu atheist. Tá? Como os see what ateus, happens. né? Como um ateu Tamil Nadu. E veja o que acontece. Try. Then you will Tente. understand.
E aí você vai entender power of the o conversations you poder das have, conversas que você tem. the power of the words you O utter, poder das palavras que você profere. how much they influence you, Quanto que elas influenciam você. how strongly either they inspire you or terrorize you, O quanto fortemente how strongly inspira você ou te aterroriza. they move you, A força com que elas How movimentam, strongly que fazem você se mexer, né? Que te they impactam, né? De uma forma forte. impact you. Understand, Entenda. you are nothing but the words you utter. Você não é nada além das palavras que You are você nothing but profere. Você the não é words nada mais do que essas palavras. you listen. Escute. You are nothing but the words you echo inside. Você não é Please nada além das listen. palavras que ecoam dentro de você. You are totality of the words you hear, words you echo, and words you utter. Você é a totalidade das palavras que você escuta, que você ecoa, words que you você hear, profere. The words you echo means As palavras que the words você you escuta, cognize. as palavras que você Sometime, for ecoa example, e as if you palavras hear que about você love, cogniza. immediately you que cognize você that is very conhece. difficult for me. Às vezes, por exemplo, se você ouvir falar de The words amor, you hear, né, the words you pode ser muito cognize, difícil para and the você. words you utter As palavras que você ouve, as palavras que plays você a conhece, major as role palavras in que your você life. pronuncia. Elas têm um papel importante na sua Totality of vida. all these three is A your totalidade life. dessas três é a sua própria vida. All this put together is your life. Tudo isso junto é a sua vida. The conversations you have with yourself and others, A conversa que are você very tem com você e important. com os outros são muito importantes. the conversations you have, As conversas que você tem, the conversations in which you actively participate aquelas que você participa is very ativamente, important. é muito Sometime importante. Em algum one active momento, essa conversation, conversa ativa, né, essa conversa certa, pode one right transformar conversation completamente a sua vida. can just completely transform your life. Same way, Da mesma forma, one conversation uma conversa pode destruir can a sua destroy vida. your life. So, Então, from today, a partir de hoje, let us all take a very strong vamos ter uma decisão assim muito decision firme. with integrity. A decisão com We integridade. will have only enriching conversation Vamos ter apenas this whole conversas season, enriquecedoras em toda essa which temporada, enriches us and others que vai nos with enriquecer integrity, a todos, authenticity, né, aos responsibility. outros, com integridade, autenticidade, responsabilidade e completude. and Até completion. 13 de outubro. Till October 13th, Navaratri, Navaratri, till Vijayadashami, até Vijayadashami. till Vijayadashami. We will decide with integrity and authenticity. Vamos decidir com integridade e will. autenticidade. Take the responsibility of enriching Vamos ourselves. assumir a responsabilidade and de others. enriquecer a nós mesmos e aos outros. You need to know Você precisa saber, if you are enriching se você está with the enriquecendo vested interest, com you will interesses give upon próprios, people. você vai desistir das pessoas. Don't have any vested interest.
Não tenha enrich interesse pessoal para just for the sake enriquecer, of enriching. apenas pelo desejo de enriquecer. Enrich Enriqueça just as a being. como of um ser enriching. enriquecedor. Escute. Listen. Enriqueça. Enrich just for the sake of enriching. Enriqueça apenas pelo Enrich. desejo de enriquecer. Just as the being of Seja enriching. um ser de enriquecimento. I tell you, Te digo, enrich enriquecer just for the excitement you feel pela emoção while que enriching. isso representa. Enriching Enriquecer brings so much of excitement traz inside muita you, emoção outside dentro de you. você e fora de você. आज से हम आप्यायन ऋतु का आरंभ कर रहे हैं। इसका अर्थ है लाभान्वित करने द्वारा पूर्णत्व और आध्यात्मिक विकास पाना। जो भी वार्तालाप आप करते हैं उस प्रकार की ऊर्जा आप में बढ़ जाती है। यदि आप लगातार देवस्थान तीर्थ क्षेत्रों के बारे में वार्तालाप करते हैं तो उस विषय में आपकी रुचि बढ़ती है। आप स्वयं देख सकते हैं 10 दिन सकारात्मक विचार और बात कीजिए कि मैं जीवन में विकास कर रहा हूँ। अगले 10 दिन नकारात्मक विचार और बात कीजिए कि मैं दुखी हूँ, भगवान नहीं है इत्यादि। आप देखेंगे कि आपके शब्द कितनी शक्तिशाली है और वास्तविकता में परिवर्तित होते हैं। आपके शब्द आपको प्रेरित या भयभीत करते हैं, आपको प्रभावित करते हैं। आप और कुछ नहीं बल्कि आपके शब्द हैं जो आप दूसरों से कहते हैं, सुनते हैं और स्वयं को बोलते हैं। जिन वार्तालाप में आप भाग लेते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल एक वार्तालाप आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है या आपका विनाश कर सकता है। इसीलिए आइए हम यह दृढ़ शपथ ले संपूर्ति और श्रद्धा के साथ विजयदशमी तक हम सब केवल लाभान्वित करने वाले वार्तालाप ही करेंगे। हम स्वयं और दूसरों को लाभान्वित करेंगे। दूसरों को लाभान्वित यूं ही कीजिए बिना किसी निजी कारण के, क्योंकि आपका स्वभाव ही लाभान्वित करना है, केवल उस उत्साह के लिए जो लाभान्वित करना लाता है। One of the biggest disease Hinduism is suffering is selfishness. Hinduism Uma das has maiores all the doenças que o great hinduísmo está values, sofrendo é o egoísmo. vast ocean of spiritual knowledge, O hinduísmo, como todos os grandes valores, mystical é um vasto strength. oceano de conhecimento espiritual, uma força just the mística, one disease, mas tem apenas uma doença, non-enriching attitude, egoísmo, selfishness, né, de atitude não enriquecedora. the ideas E a ideia de which que God Deus, developed supporting this né, selfishness. ele apoia esse tipo de That's the egoísmo. biggest cancer Esse é o with maior which câncer Hinduism is de suffering, que sofre o suffered, hinduísmo. I can say, Posso The dizer cancer que o is almost câncer quase matou o hinduísmo. killed Hinduism. If we have to save Se tivermos que salvar the oldest, greatest spiritual tradition of the planet Earth, a maior tradição espiritual mais We need antiga a do planeta strong, Terra, precisamos de uma powerful quimioterapia e chemotherapy cirurgia forte e poderosa. surgery. Remove all the selfish ideas. Remova todas as ideias egoístas. Remove Remova all the todas ideas as ideias autocentradas. Self-centered. Through surgery, Por through meio all da the ideas cirurgia, out.
por meio de todas as ideias, né, and infuse e infundir as grandes verdades, the great truths of enriching. enriquecer, infundir as grandes verdades do Infuse the enriquecimento, great truths of enriching. as grandes verdades do enriquecimento. Infuse the great truth of Infundir as enriching. grandes verdades do enriquecimento. We have a very wrong idea. Nós temos uma ideia muito errada. First let me, Deixe-me primeiro experience, experimentar e depois eu vou then I'll enriquecer. enrich. It is É o like, mesmo que first primeiro me let me curar get you, para depois then I will tomar take remédio. medicine. Compreende? Understand, Entende? enriching, Enriquecer, enriching, enriquecer, enriching is enriquecer the cure. é a cura. Enriching Enriquecer is é a experiência. experience. Enriching is Enriquecer tapas. é tapas. It is enriching which unclutches you from your past incompletions. É o enriquecer que te liberta It das is suas enriching which incompletudes distances passadas. you from your past incompletions. It is Enriquecer é que enriching distancia which você das creates incompletudes gap do between passado. you and your past incompletions. Enriquecer It is cria uma enriching which lacuna entre makes you você grow. e as incompletudes do passado. A child, Enriquecer faz você if a crescer. child tries to unclutch from a toy car, he will be struggling. Se uma criança tentar se libertar de um brinquedo just que ela grows, gosta, um carrinho de the tie will brinquedo, automatically ela vai drop ter que him. lutar contra isso. Enriching. Mas se ele crescer, ele Makes vai you deixar just automaticamente. Enriquecer faz você crescer. Having this enriching conversation Ter essa conversa makes you just enriquecedora grow faz você crescer para o to próximo the next nível. level of you. Enriching Enriquecer makes automatically faz com many que os of your seus incompletions incompletos te to drop deixem you. automaticamente. Please understand. Por favor, entenda. If you are completing, Se você está completando, trying to unclutch, tentando se drop your libertar de incompletions, coisas que estão you are incompletas, struggling se você está lutando contra with isso, your incompletions contra as and suas imperfeições e patterns, padrões, if you are enriching, se você está your enriquecendo, incompletions will drop you. suas incompletudes vão te deixar. You only have to decide whether you should be struggling with your Por exemplo, se você cigarette está and lutando alcohol, or your contra alcohol and cigarro e cigarette should álcool, drop you and go away. ele vai te deixar. Enriching Enriquecer is one of the best, most powerful é um dos spiritual melhores process processos and espirituais e spiritual técnicas technique. espirituais mais poderosas. I know for sure Hindus are never going to believe. Eu tenho certeza que os hindus não vão Because acreditar, It is not there in their bioenergy. porque não está na bioenergia deles. The only difference between Buddhism and Hinduism, why Buddhism is still a living stream of A única enlightened diferença masters. entre budismo e Hinduism hinduísmo é is que o not budismo ainda é uma corrente this viva de Great mestres sacred iluminados. truth of O enriching. hinduísmo não é mais.
In the É uma grande Hinduism, the verdade sagrada anti-enriching do concepts are very enriquecimento. prevalent. No Don't teach hinduísmo, os others unless conceitos they are qualified. anti-enriquecimento Secret, são muito secret. prevalentes. Don't teach others. They are of different community. Não ensine aos outros, a menos que estejam qualificados. Segredo, segredo, não ensine os outros. Existem diferentes In the name of comunidades. community, Em nome da caste, comunidade, we have hidden the escondemos knowledge o conhecimento de outros, from others without enriching. sem Finally, enriquecer. we ourselves forgot how to enrich ourselves and Nós destroyed it. esquecemos, né, de enriquecer e destruímos. É exatamente assim. That is exactly the way the whole Vedic tradition was Toda a destroyed. tradição védica foi destruída. First thing, Primeira coisa, the Hindus os hindus precisam need to aprender learn a enriquecer, is enriching, enriquecer, enriching, enriching. enriquecer. Let enriching be our religion. Que a nossa religião seja de Let enriching enriquecimento. be our lifestyle. Que o enriquecimento Sometimes seja o I'm nosso estilo de surprised. vida. Shocked Às vezes eu fico surpreso, by the chocado power of pelo enriching. poder de Just by enriquecer. enriching, people become Apenas saints. enriquecendo, as pessoas se tornam Sages. santas, sábias. Because when you enrich, Porque quando você naturally enriquece, you go through the naturalmente você conversations of passa pelas sacrifice, conversas de dedication, sacrifício, dedicação, devotion, devoção, again and again. repetidamente. some of the best words are Algumas uttered das by you melhores palavras and são cognized proferidas by por your você e brain, reconhecidas por seu cérebro. which is equivalent to practicing all those great truths again and again. Isso equivale a você praticar as grandes verdades Whether you repetidamente. spend 10 crore rupee and do some charitable Quer work, você gaste 10 milhões de or go on rupias e talking, faça um trabalho de caridade, inspiring others to ou do charitable continue work, falando, inspirando your os outros brain a fazer esse cognizes trabalho de caridade, charity, seu cérebro sacrifice. reconhece o sacrifício da caridade. spending 10 crore rupee and doing a charity, Gastar what is the 10 milhões de exact rupias e fazer final caridade, result which is qual o required for resultado you? final Your exato brain cognizing, que é necessário para você? sacrifice. Que o sacrifício cognitivo do seu your brain cérebro cognizing tyaga. está conhecendo Basanna very Tyaga. beautifully says, the Veerashaiva Lingayat Sampradaya of Karnataka, the thread which is kept with certain color absorbs that thread, absorbs that color. The brain which is kept with certain words absorbs that words. O cérebro que tem If a certas thread palavras, ele is absorve kept essas with certain palavras. color. Se o White fio é mantido thread is numa kept with determinada red color. cor, o fio branco é What will mantido happen to com the a white cor thread? vermelha, no final, It will o become que red. que aparece? É o vermelho. If your brain Se o seu is cérebro left with the ficar com as words palavras, charity, com o sacrifice, sacrifício dedication, da devotion, caridade, a integrity, dedicação, authenticity, again and a again, devoção, a it will just integridade, a absorb that words. autenticidade, novamente, ele vai absorver essas End of the palavras. day, the result required, No final do dia, o resultado necessário é que essas grandes verdades great sejam truths are absorvidas por absorbed by seu your cérebro. brain. So spending 10 crore and doing a charity, Então, gastando 10 what crores is the end e result? fazendo Your uma instituição de caridade, qual o getting resultado developed final para o seu cérebro? By absorbing the great Você vai words estar absorvendo as like grandes dedication, palavras da dedicação, sacrifice, sacrifício, integrity, integridade, autenticidade. authenticity. A mesma coisa simples acontecerá Same com thing você will simply quando happen você in you enriquecer outras when you pessoas enrich com essas others grandes with palavras. these O great mesmo words. resultado. The same result exactly happens.
The power of enriching Acontece exatamente o poder continuamente inspira você. continuously inspires you. I tell you, Eu digo a você, only if you continue to enrich without giving up on others, se você continuar a you won't give up enriquecer on sem you. desistir dos outros, você não desistirá de você. हिंदू धर्म एक बहुत बड़े रोग से पीड़ित है और वो है स्वार्थ। यही सबसे बड़ा कैंसर है जिसे हिंदू धर्म पीड़ित था और अभी भी पीड़ित है। हिंदू धर्म को एक शक्तिशाली कीमोथेरेपी की आवश्यकता है और वो है लाभान्वित करने का महान सत्य। हम एक बहुत गलत विचार रखते हैं कि पहले मैं स्वयं अनुभव करने के बाद दूसरों से बात सकता हूँ। ये ऐसे है जैसे आपके रहे हैं कि पहले मैं रोग से ठीक हो जाऊंगा और फिर दवाई लूंगा। लाभान्वित करना ही आप और आपके अतीत की अपूर्णताओं के बीच अंदर लाता है, आपका सीधे विकास करता है। लाभान्वित करने वाले वार्तालाप आपको अगले स्तर पर ले जाते हैं। लाभान्वित करना आपकी कई अपूर्णताओं को मिटा देता है। यदि आप अपनी अपूर्णताओं और पैटर्न्स के साथ, संस्कारा के साथ जूझ रहे हैं, लाभान्वित कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी अपूर्णताएं और पैटर्न्स आपको छोड़ देंगे। क्यों हिंदू धर्म बौद्ध धर्म की तरह जीवित नहीं है। केवल इसी कारण ही हिंदू धर्म में लाभान्वित करने के महान सत्य को हमने नहीं माना। पहले बात जो हिंदू लोगों को सीखना चाहिए वो है लाभान्वित करना हमारा धर्म होना चाहिए, हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। It is enriching. Enriquecer. We need to add to Hinduism. Hinduism isso ao as hinduísmo. everything else. Hinduísmo, como tudo mais, Nothing else need nada to be mais added precisa to Hinduism. ser adicionado ao hinduísmo. Just Apenas enriching. enriquecer. लाभान्वित करना इतना शक्तिशाली है कि केवल उसी के द्वारा लोग महान संत बन गए हैं। क्योंकि आपका दिमाग त्याग समर्पण का संज्ञान करता है। बसवन्ना जी ने बहुत सुंदर रूप से कहा है, यदि एक धागा को किसी रंग में रखा जाता है, वो धागा उस रंग को सोख लेता है। उसी तरह आपका दिमाग जिन शब्दों में विलीन होता है उन्हें सोख लेता है और उनका अनुभव करता है। लाभान्वित करना आपको लगातार प्रेरित करता है। केवल जब आप लगातार दूसरों को लाभान्वित करते हैं, आप स्वयं को भी बिना आत्मविश्वास को स्वयं को भी लाभान्वित करेंगे। Please understand. Por favor, entenda. Only by bringing enriching, Somente we are going to trazendo keep o the Hinduism alive enriquecimento, because vamos it manter is o already hinduísmo suffering vivo. the fourth stage cancer Porque ele já está of sofrendo o selfishness. câncer no quarto estágio do We egoísmo. need a powerful surgery and Precisamos de powerful uma cirurgia chemotherapy. poderosa, uma quimioterapia poderosa. Hindu tradition can be O saved gabinete da tradição only by hindu, bringing enriching ele precisa as trazer our lifestyle. o enriquecimento como um estilo de vida. Otherwise, Caso contrário, our books,
nossos religious livros, knowledge, conhecimento religious religioso, literatures, literatura everything will religiosa, be just tudo será useless. inútil. A man was complaining to station master in Um homem Indian estava railway station. reclamando da estação de trem Sir, lá da What is the da use of Índia. having a train schedule? O senhor, If the trains are always que adianta o horário do trem The station se os master trens estão replied, sempre atrasados? how would we know they are E o late chefe if da we did estação not have a respondeu, schedule? como saberíamos que eles estão atrasados se não tivéssemos o cronograma? The Indian train station schedule A programação da Train estação schedule ferroviária indiana, is o horário useful do trem, only to ele é find útil how apenas much para time the train descobrir is quanto late. tempo o trem está atrasado. Apenas para fins de Only for the autópsia. purpose of postmortem it is useful. É útil só para isso. Você pode até rir, mas é a realidade. We may laugh, but see the reality. It is like having É como ter a uma huge enorme ciência médica medical science só para saber just to know a causa morte The que a cause of pessoa death after a morreu, person dies. apenas para a autópsia. only for postmortem. We have a huge Nós temos uma enorme medical library, biblioteca hospital, médica, 10 mil 10,000 médicos, doctors, 1 lakh de hospitais, and 1 lakh bed missionários, hospital, produtos químicos, machineries, remédios, chemicals, medicines, everything. Why? tudo. Mas para quê? After a person dies, we Depois que will a pessoa diagnose morre, very a precisely gente vai ter um what all the diagnóstico causes of muito his death. preciso de quais foram suas causas de That morte. is exactly where É exatamente we aí que Hindus are nós standing. hindus estamos. we can diagnose Nós podemos The reason for identificar failure. o motivo do fracasso. the ability to diagnose the reason for failure Nós podemos diagnosticar o motivo is not do going to keep us fracasso. alive. Mas isso não vai nos manter vivos. O Hindus, Para os hindus, who are soaked in the para pride os hindus que estão of mergulhados no thinking orgulho you are a de pensar Sanatana que Dharma, você é o Sanatana you are a Dharma, eternal religion, que é uma religião eterna, nobody can destroy que you. ninguém pode Wake destruir. up. Acorda. Maybe nobody can Talvez destroy ninguém you, possa but destruí-lo, you can be mas shrunk, você pode ser which is encolhido. already happening to you. É o que já está acontecendo com você. You can be controlled, Você you pode can be ser controlado, contained, you você can be pode ser contido, restricted, você pode ser which restringido. is already happening to you. É o que já Wake está up. acontecendo com você. From the pseudo pride, Acorde para esse pseudo orgulho. wake up from the pseudo Acorde do pride seu pseudo orgulho. that nothing can shake you. Senão nada pode sacudir você. हिंदू धर्म में सब कुछ है, केवल ये लाभान्वित करने के लक्षण की कमी है। केवल इस लाभान्वित करने की तत्व से ही हिंदू धर्म की हम रक्षा कर सकते हैं, वरना हिंदू धर्म के सिद्धांत पूरे निरुपयोग हो जाएंगे। In US, we have built Nos Estados 900 Unidos, Hindu nós temples, construímos which is 900 more than templos hindus, $2 que billion valem mais ou value, menos 2 but bilhões de not dólares. even one Hindu Mas nem chair mesmo uma is uma held cadeira hindu by a é person who mantida is por uma born pessoa que and brought nasceu e up foi as a criada Hindu como in hindu em uma single única university universidade dos Estados of Unidos. US. Then understand, Sim. yes, you build temples, Você no doubt, construiu templos, sem dúvida. but
what the mainstream Mas society a sociedade dominante is pensa, being taught está about pensando you. o quê? Still, Americans learn about Hinduism from Ainda many muitos universities americanos as aprendem sobre o hinduísmo we em muitas people universidades. ride on the elephants Como and jump from pessoas one que tree to another passeiam tree nos elefantes and throw the children, e pulam de uma kids to árvore the para outra, crocodiles or throw que ourselves jogam crianças aos on the crocodilos, Jagannath chariot que se jogam si mesmos em or carruagens de weird, montanha, large size sexual não orgies. sei, grandes orgias sexuais, And women are burnt left and mulheres right que são queimadas à torta e à direita, com o with fogo que o husband's marido fire. joga. This is what is still taught. É isso que ainda é ensinado. Why? Por quê? Because we are too busy. Porque nós estamos muito ocupados. We are too Nós estamos busy muito ocupados em manter in keeping our o knowledge nosso conhecimento secreto, em segredo. ये समझिए केवल स्वयं और दूसरों को लाभान्वित और समृद्धि करने से हम हिंदू धर्म को जीवित रख पाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म, हमारा हिंदू धर्म स्वार्थ नामक चौथे स्टेज कैंसर से पीड़ित है। केवल लाभान्वित करने की जीवन शैली से ही हिंदू धर्म को बचाया जा सकता है और हिंदू विनाश के बाद समस्या का कारण खोजना का कोई उपयोग नहीं है। इस झूठे गर्व से जागिए कि आपको कुछ भी हिला नहीं सकता है, क्योंकि सनातन धर्म अनंत है। Understand? Entenda. Sanatana Dharma was eternal, yes. Sanatana Dharma era eterno, sim. Without even a set of rules, Nem mesmo um or conjunto one de book, regras, one um deity, livro, one uma divindade, um principle, princípio. we all survived. Todos Because nós the whole sobrevivemos. atmosphere, Porque the toda a air was atmosfera, filled with o ar era Dharma. preenchido por Dharma. Either you pick up Shiva or Devi E or você Vishnu podia or captar Muruga or Shiva, Krishna, Vishnu, but the air ambience was Devi. such, you will pick up anyone. Mas o ar, o But ambiente first time, era tal para você The captar ozone qualquer um. layer started having holes. Mas pela primeira vez a camada de ozônio começou a ter buracos. Just like ozone layer covering Assim como a the camada de planet ozônio Earth, que cobre a Terra, a the atmosfera do atmosphere of Dhamma, que estava Dharma cobrindo o nosso país, nossas was mentes, covering our country, our minds. Not anymore. não estão mais. The media revolution has already made A revolução da Holes mídia já in the fez ozone os layers. buracos na camada de ozônio. the amount of abusal attack, A quantidade de ataques We have to go through abusivos, a persistent, continuous, untiring attack. ser persistentes para passar por isso. Ataques incansáveis, contínuos, By the media houses, pela which are funded by mídia, vested que interests. são financiadas por interesses do Oeste. You can be alive Você pode ficar vivo, You can você survive. pode sobreviver, only by mas enriching. somente ao enriquecer. I tell you, Eu digo a você, take up adote Enriching. um estilo de vida enriquecedor. as a lifestyle. That only is going to awaken you. É só isso que vai te despertar. I am teaching, enriching. Eu estou ensinando a enriquecer.
not even in the context of other, in the context of Não no you. contexto do outro, mas no seu próprio Because contexto. Hindus can be moved only Como os hindus só anything podem is ser not in the movidos context of apenas them. quando a coisa está dentro do contexto deles. Me, what O is que there que há for para me? mim? I'll continue on this truth of enriching. Eu vou continuar nessa verdade de enriquecer. आज की सत्संग का सारांश है, अब हम केवल लाभान्वित करने से ही जीवित रह सकते हैं। लाभान्वित करने को अपनी जीवन शैली बनाइए, वही आपको जागृत कर सकता है। I also have announcement Eu today. também tenho um anúncio hoje, From today, muito importante. a very important reality show, Um first time reality show ever que pela primeira in the vez, world, né, vai ser apresentado por hosted by mim, me, Nitya Dharmam, Nitya Dharma. will be Será transmitido aired in Tandi TV, pela Dandi one of the TV, Tamil channels, dos canais from em Tamil, tonight, nessa noite, às 9 21 p.m. horas. Hora padrão da Índia. Indian Standard Time. The TV is also viewable online. Essa TV também pode ser vista www.tanditv.com. online. உலகம் முழுவதும் இப்பொழுது சத்சங்கத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் தமிழ் அன்பர்களுக்கு ஒரு இனிமையான செய்தி. இன்று முதல் தந்தி தொலைக்காட்சியில், தந்தி டிவியில் இரவு 9 மணி முதல் 10 மணி வரை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நித்திய தர்மம் எனும் ரியாலிட்டி ஷோ மக்களுடைய மனம், உணர்வு, உணர்ச்சிகள் சார்ந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு. அனைவரும் கண்டு ஞானமும் ஆனந்தமும் அடையலாம். I'll move to the next segment of the morning satsang, Nirahara Samyama. Eu vou passar Tomorrow, para o próximo the Nirahara Samyama, segmento, second é o level will have a satsang break. do Nirahara Samyama, You can eat 3 times tomorrow, de manhã. and day after tomorrow we will start the level 3, nível, né, which will fará go uma on for pausa. 11 days. Vocês podem comer 3 अब हम नित्य vezes सत्संग के अगले amanhã भाग e निराहार depois de संयमा में amanhã. प्रवेश करेंगे. E começaremos सीधी o तरह से nível बैठ 3, जाइए que se और estenderá चेतना por स्थिति 11 के साथ dias. कल्पना कीजिए कि आप बिड़ती वटवृक्ष बन गए हैं. इस कल्पना के साथ आप अपने दोनों नासिकाओं और मुंह के द्वारा सांस अंदर लीजिए. जितनी देर सांस को आप अपने अंदर बांध कर रख सकते हैं, उतनी देर आप अपने अंदर सांस को बांध कर रखिए. जब आप सांस को और बांध कर नहीं रख पा रहे हैं, तब आप अपने मुंह बांध रखे हैं, रख के सांस को अपनी दोनों नासिकाओं द्वारा धीरे से छोड़ दीजिए. आप में अपनी पूरे संपूर्ति, श्रद्धा, उत्तरदायित्व और लाभान्वित करने के 4 तत्वों के साथ आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए और आप सब अपनी जीव ऊर्जा को सीधे आकाश और वायु से उत्पन्न करें. अब क्रिया आरंभ कीजिए और इस क्रिया को लगातार 21 मिनट तक कीजिए. All the Nirahara Samyama participants, Todos sit os straight. participantes do Nirahara Close your Samyama, eyes. sentem-se eretos, fechem os olhos. Visualize, cognize you have become Biddi Kalpavriksha. Visualize, conheça que você se tornou um Bidadi Kalpavriksha.
Inhale through both the nostrils and the mouth as Inspire pelas deeply as narinas e possible. pela Hold boca o mais profundamente possível e as long as seguro. you can. Exhale slowly through both the Enquanto você puder, nostrils. expire Do this lentamente for pelas next duas 21 narinas. minutes. Faça isso pelos próximos I bless you all with my 21 minutos. integrity, authenticity, responsibility and Abençoo a enriching. todos vocês com a minha Let you integridade, all autenticidade, responsabilidade e enriquecimento a experience todos. Experimentem saúde, bem-aventurança, iluminação, produzindo a energia diretamente do espaço. health, bliss and enlightenment by producing the energy directly from the space. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Inner awakening. Stunning health recoveries. 100% cure.